Bom dia ou boa noite a todos. Esta é a apresentação do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, do ano de 2021, mês de junho, da ETEC-VAV Vasco Antônio Venchiaruti, do curso Técnico de Segurança do Trabalho, classe 3º P. Eu sou o José Augusto e estarei com vocês durante essa apresentação. O tema escolhido foram as empresas petrolíferas, o trabalho com soldas e sua segurança. O objetivo geral do trabalho é conhecer o trabalho com soldas e chapas de metal, analisar as questões ambientais de segurança do trabalho em empresas petrolíferas, tendo como foco a Petrobras. Como justificativa do trabalho, nós temos o trabalho com petróleo sendo um dos mais perigosos dentro do segmento industrial. No Brasil, temos muitas empresas nessa área, na área de prospecção, na área do transporte entre petroleiros, oleodutos, as refinarias, onde o petróleo é refinado, as plataformas e petroquímicas, com máquinas muito complexas e dutos muito complexos, precisando de um estudo e o cumprimento da segurança. O estudo desses processos justificam-se, pois, ajudam a entender toda a importância das atividades relacionadas e serem plenamente seguras pela implementação de NRs, de normas de segurança, no uso de soldas nas empresas. Nós vamos falar agora um pouco da história da exploração do petróleo no Brasil. A Petrobras foi fundada em 3 de outubro de 1953 e a primeira refinaria em 1946, que é a Presidente Bernardes. O primeiro poço foi descoberto em Lobato, na Bahia, e a sua refinaria foi também, próximo da data de 1953, 1954, também inaugurada. Uma das fotos aí que aparecem é do presidente Getúlio Vargas, que é o fundador da Petrobras, em 1953, como já dissemos. Até 1975, o Brasil era um país totalmente dependente do petróleo importado, em que os preços eram ditados por uma empresa, por uma associação chamada OPEP, dos países organizadores de petróleo, como Kuwait, a Arábia Saudita, Venezuela, os Emirados Árabes, todos os países que detinham o monopólio do petróleo. Com o pró-álcool, o Brasil começou a explorar e até hoje nós sabemos que exporta esse produto porque ele não é poluente. Agora nós vamos trabalhar os objetivos do trabalho. São 5 objetivos no total. Esse é o objetivo número 1. Listar e descrever os processos de trabalho em empresas petrolíferas, como exploração, refino, transporte de petróleo, focado em soldas. Na figura da direita, as perfuratrizes fazem a prospecção e perfuração do petróleo. O mecanismo dessas perfuratrizes segue o que diz a NR12, que são as proteções mecânicas das máquinas, que são elementos que sem a proteção não vão estar seguros. O sistema de movimentação de cargas, o guincho, o bloco, os cabos, as elevações dessas perfuratrizes, também o transporte, que são transportados por caminhões, seguem a NR11. As plataformas submarinas são 6 tipos. Nós vamos listar aqui 3 tipos. A plataforma fixa, adequada para águas rasas até 150 metros. A plataforma navio-sonda, que é flutuante e pode atingir da linha d'água 2.000 metros. A plataforma TLWP, que é usada pelo pré-sal e é quase fixa. Nesse caso é flutuante, chegando a 1.500 metros. Agora nós falaremos sobre refinarias, petroleiros e oleodutos. As refinarias são empresas
instalações responsáveis pela destilação fracionada, que é o que? O óleo bruto, ele chega à destilaria de petróleo e recebe calor, até mais de 200 graus. Vagarosamente ele vai condensando nas temperaturas, produzindo óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina e gás. O cracking do petróleo é a chamada alteração molecular do petróleo, em que 3 tipos de petróleo vão dar origem a outros tipos subprodutos, como nafta, teflon, nylon e outros subprodutos. Os grandes petroleiros fazem o transporte do petróleo. Eles têm 500 metros de extensão por 70 de largura, com capacidade de até 500 mil toneladas, que descarregam em todos os terminais de petróleos, que também têm tubulações que vão levar para as refinarias. O transporte do mundo, em todo o mundo, 40% do petróleo é transportado em navios. No Brasil, 85%. Os oleodutos levam um petróleo bruto que tem que ser aquecido a uma temperatura bem alta para que ele possa circular. Ele é extraído também de poços também que não são marinhos, não estão na plataforma, e todos eles passados para os terminais. Eles levam o petróleo e gás e diesel para a refinaria. O processo de soldagem nesses casos é chamado de processo a quente. Para isto depende de uma manutenção desses dutos e soldas e uma permissão para fazer esse trabalho a quente. Agora nós vamos falar nessa tela sobre os oleodutos. Tem vários tipos de oleodutos aí, como é o caso da Bolívia, né, que é o maior oleoduto que existe no Brasil, o maior oleoduto da América Latina. Relembremos que este oleoduto ele está sob a ação, sob a supervisão da NR20, a norma que regulamenta o funcionamento desse oleoduto, que é o transporte de inflamáveis e produtos perigosos. A NR9, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, faz todo o mapeamento de todos os riscos a que as pessoas que estão próximas ou que trabalham nesses locais estão sujeitos. Qualquer manutenção, qualquer lixa, qualquer solda nesses ambientes podem estar controlados pela NR9. Aí vocês veem uma imagem da NR35, do trabalho em altura. Apesar de ser soldas, também tem as soldas em altura, em locais perigosos. Então também tem esse cuidado além das soldas. Os dutos de gás nos terminais estão em alta pressão, em ambientes às vezes confinados. Como um tubo, ele pode ser um ambiente confinado. Seguindo então a NR33. Ao fundo, do lado direito, nós temos esses grandes depósitos com milhares de litros de petróleo, chamado Maracanã. Eles podem sofrer a estática na hora da limpeza, da manutenção, que geralmente é feita a limpeza com areia e outros produtos, Então, para isso, eles têm um êmbolo que controla toda a quantidade de gás que existe, porque há uma expansão de gases ali dentro. Então, nesses ambientes segue também a NR33. Agora nós vamos trabalhar com a NR37, publicada em dezembro de 2019. Ela fala das plataformas de óleo, gás, oriundos do subsolo ou águas interiores, por exemplo, rios, o mar, a plataforma continental e unidades marítimas de manutenção também, navios de manutenção. Então tem 2 tipos de exploração: a onshore, que é na terra, e a offshore, que é no mar. A perfuração, produção, armazenamento, transferência fixa ou flutuante através da produção ou refino de petróleo. Então todos esses serviços a NR37 aborda.
A potabilidade da água, por exemplo, é um fato muito interessante que faz parte da NR9. Lembre-se que ali na plataforma existe um alojamento, que as pessoas ali têm que ter um certo conforto, um lazer, alimentação, tudo isso. Várias NRs fizeram parte da elaboração da NR37. A NR1, que é permissão de trabalho, a NR4, que é a composição do SESMIT, a NR5, que é CIPA, a NR9, que é o PPRA, a NR10, que fala dos ambientes e instalações elétricas em ambientes de plataforma, a NR12, funcionamento das máquinas, a NR13, que fala de caldeiras, vasos de pressão que tem na plataforma, vasos em altíssima pressão, a NR23 fala sobre incêndios, sobre as normas de proteção contra incêndio, extintores e outros dispositivos contra incêndio, e a NR24, que fala da higiene em locais de trabalho, porque há um alojamento ali. Na plataforma nós temos não a CIPA, a CIPLAT, recebe um nome especial, mesmo com o número de 30, 40, às vezes 50 funcionários, tem que ter a CIPLAT. A NR9, que nós já falamos, a NR7, o PCMSO e as suas normas de segurança e medicina do trabalho, a ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, logicamente que para frequentar a plataforma tem que ter essa ASO em dia, e todo indivíduo que frequenta uma plataforma tem que ter o briefing de segurança de entrada, e depois os cursos que são feitos online em 3 níveis. Objetivo 2: identificar as partes, informando o equipamento e o uso das soldas. Os reguladores. Tem uma cabeça no regulador, que faz a regulagem e o controle da pressão, prevenindo assim explosões pela alta pressão ou escapamento de gases. Os medidores leem a pressão, geralmente são 2 medidores, um para cada tambor, do gás que é usado nas soldas, para controlar também a pressão. As mangueiras que levam o gás do cilindro ao maçarico. E as cores distinguem a cor verde, que é oxigênio, a cor vermelha na tubulação. Os cilindros também têm cores diferentes. Temos 2 tipos de soldas, mais conhecidos e mais usados, por exemplo, nas plataformas, na área da Petrobras, a solda TIG de tungstênio, e o eletrodo dela é esse metal, e o gás pode ser hélio e argônio. São as soldas em que são soldados os tubos, os dutos, os oleodutos. Tem mais outros 2 tipos de solda, a MIG e MAG, que são soldas também metálicas auxiliadas por gás. Procedimento de soldagem. É muito mais o procedimento de soldagem do que uma simples cola de metais ou derreter metais no sentido de fundir. A aferição do equipamento sempre é feita antes do uso. O isolamento dos eletrodos, a situação dos eletrodos também tem que ser vista, porque pode causar explosões. A máquina é protegida, tem que ser protegida e aterrada, e as ligações também elétricas têm que ser vistoriadas. A limpeza, interpasse, remoções e escórias são feitas pelas máquinas oxicorte, pelas lixadeiras, os chanfros, que são os locais onde vai se aplicar a solda, e o acabamento também tirado as escórias com escova. O eletrodo também tem que ser verificado se tem trincas, a densidade, a ponta do arco, as aderências contra oxidação. Então todos esses procedimentos são usados para fazer uma solda segura. Segurança no local de trabalho. O uso dos EPCs, que são os equipamentos de proteção coletivo contra incêndio e explosões.
produtos de arco elétricos, irradiações, escórias quentes, hidrocarbonetos podem causar explosões. Toda área de soldagem deve ter um combate a incêndio de acordo com a NR23 e um treinamento de quem fica ao lado desse processo de soldagem, que geralmente é o observador da solda. Barreiras de fogo são biombos que separam essa solda do ambiente. Foto abaixo em vermelho, essa cortina metálica de proteção para evitar fagulhas, respingos que atingem os inflamáveis. Procurar buracos no piso que podem infiltrar hidrocarbonetos e depois da solda causar um incêndio. Todos os equipamentos de combate a incêndio como baldes, areia, extintores. A necessidade também de inspeção na área de trabalho para remover as fagulhas, ventilação através das cabines e coifas. Pode-se eliminar ou diminuir os fumos metálicos, que são metais, vapores de metais que são emanados. E as cabanas também, que podem ser colocadas para isolar essa atmosfera da atmosfera de fora. Essas cabanas podem ser úmidas para facilitar a absorção desses gases. Objetivo número 3. Estabelece os procedimentos de análise e segurança do trabalho com soldas. A segurança do equipamento. Então vamos listar, por exemplo, a pintura nos cilindros para identificar o gás, a condição das presilhas, mangueiras. Os cilindros devem estar na posição vertical, e no sentido de não danificar a válvula, deve ter o capacete, que é uma rosca de metal em cima do cilindro. Nunca deixar o tambor confinado e transportar também os cilindros num carrinho e com, logicamente, as cintas de segurança. Objetivo número 4. Identificar e corrigir os aspectos ergonômicos e as condições de trabalho de acordo com a NR9. O oxigênio, por exemplo, pode causar explosões em contato com os hidrocarbonetos. Não trabalhar com graxa, nunca usar equipamentos sem proteção, usar luva para proteger a mão. E a NR12 também traz riscos adicionais, como a NR 12107, com substâncias químicas e inalação, ingestão e contato com a pele. A NR 12106 fala de radiações ionizantes. E nesse caso, para ser feito qualquer trabalho de solda, precisa da permissão de trabalho a quente. A NR 12108 de máquinas e equipamentos que produzem inflamáveis ou explosivos. A NR 12109 medir os gases da queima nos dutos e superfícies da pele. Os olhos podem ser afetados também, para tanto precisa de óculos ou com lentes especiais. O equipamento consiste no avental de couro, manga de couro, luva, perneira de couro, sapato de segurança, capacete, óculos, ombreira, avental e máscara de segurança. A aplicabilidade das normas regulamentadoras nas empresas. Então, algumas normas que já foram vistas vão confluir no item 5 dos objetivos. Elaborar um checklist das condições dos equipamentos e operações antes de executar qualquer operação, entre elas as soldas. A necessidade, para isso, do técnico de segurança e do engenheiro de segurança. A NR12, por exemplo, traz o perigo das máquinas e equipamentos. Os dispositivos de travamento, de intertravamento, as passarelas, as plataformas, os circuitos, o manuseio de todos os suportes, as proteções mecânicas, a escada marinheiro, por exemplo, que ela é curvada, ela é uma espécie de cilindro em termos de escada, e todo o inventário de máquinas e todos os riscos que essas máquinas têm.
e também a NR10, que fala de eletricidade, de disjuntores, de aterramento. Chegamos à parte final das soldas, que é a liberação após a realização da solda. Então são feitos ensaios, que são exames na solda, como raio-x, gammagrafia e líquidos penetrantes. O raio-x tem a mesma função que o raio-x nosso, que a gente tira do corpo. A gammagrafia é um tipo de raio-x mais elevado. E os líquidos são líquidos vermelhos que mostram todas as irregularidades da solda. Nesse trabalho de inspeção da solda e observação, nós temos o inspetor de solda, o observador durante a soldagem, duas permissões, a de trabalho a quente e a permissão de trabalho de solda. Os fumos e vapores são os mais perigosos. Fumo de zinco, cromo, níquel, cobre, ozônio, o próprio monóxido de carbono, que é venenoso. Todos esses elementos, essa fumaça, essas névoas podem causar asma, outras doenças, câncer, Parkinson e problemas no sistema nervoso. Então todas essas situações estão previstas na NR9, no Programa de Proteção de Riscos Ambientais, e na NR15, nos limites de tolerância desses metais. Para tanto, nos locais, temos que ter o sistema de exaustão nos locais de soldas. Agradecemos a participação de todos e obrigado pela atenção. Depois de tantos poluentes e situações industriais e lucros e normas, temos que falar um pouco da natureza. Todos esses processos devem preservar a natureza para gerações atuais e gerações futuras. Isso tudo tem um custo. Por isso é importante aprender como gerar renda nas empresas com esta conservação, administrar de forma empresarial, fazendo parcerias com a iniciativa privada e indo além, gerando fundos. Este é o caminho.